Pela segunda vez no governo Dilma, a taxa de inflação superou o limite máximo do sistema de metas de inflação. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema no qual o governo tenta fazer com que a inflação seja de 4,5% ao ano, com uma tolerância de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, a inflação máxima tolerada dentro do sistema de metas de inflação é de 6,5%. Então, como eu disse antes, essa é a segunda vez agora no mês de março em que a gente estoura esse limite de 6,5%. A primeira foi lá no primeiro ano de governo da presidente Dilma, quando a inflação chegou a 7,3%, e agora em março nós tivemos a taxa de inflação, o índice de preço ao consumidor amplo, chegando a 6,6%. Parte disso está associado à variação de preços de alimentos. Então, no ano passado houve uma elevação muito grande em soja, milho, trigo. Agora, nesse início de ano, janeiro, fevereiro e março, produtos de produção local aqui, né? Cebola, alho, mandioca, tomate, hortaliças subiram muito de preço, em parte por problemas climáticos. Isso acabou fazendo com que a inflação de alimentos fosse muito pesada nos últimos 12 meses e o outro segundo vilão da inflação, depois dos alimentos, são os preços dos serviços, né? Quer dizer, o setor de serviços, se a gente de novo olhar nos últimos 12 meses, a gente tem uma taxa de inflação aí da ordem de 8,5%, 8,6%. Então, se a gente junta serviços e alimentação, né, produtos, alimentos, a gente tem uma explicação de boa parte dessa inflação que tem se acelerado nos últimos meses. Pergunta agora qual é a perspectiva para os próximos meses e o que o governo vai fazer por isso? A primeira ação do governo foi tentar puxar a inflação para baixo através da redução de impostos. Essa tentativa de reduzir inflação reduzindo imposto não funcionou muito bem. É lógico que reduzir imposto é sempre bom. O brasileiro paga imposto demais e algum efeito sobre a redução dos preços existe. Mas o problema é que esse efeito foi relativamente pequeno. Apesar da redução na taxação sobre energia elétrica e da redução dos impostos sobre a cesta básica, apesar disso, a inflação continuou a crescer nos meses de janeiro, fevereiro e março, os últimos 3 meses, o primeiro trimestre desse ano. Portanto, houve um efeito positivo da retirada de imposto sobre a inflação, mas esse efeito não foi suficiente para puxar a taxa de inflação para baixo. O que eu acho que vai acontecer? Inevitavelmente, o Brasil vai ter que usar uma segunda arma para tentar combater a inflação. Essa segunda arma é aquela que tradicionalmente é usada pela maior parte dos países do mundo, é a taxa de juros. Quando a inflação fica muito alta, isso decorre de que o crescimento do consumo ele é maior do que o crescimento da produção. Então, toda vez que a taxa de crescimento do consumo é maior do que a taxa de crescimento da produção, você pressiona os preços para cima. O que o Banco Central vai fazer provavelmente em abril ou em maio? Ele vai começar a subir a taxa de juros para trazer o crescimento do consumo, não reduzir o crescimento do consumo, mas fazer com que o consumo cresça, mas cresça a uma taxa relativamente menor e, portanto, compatível com o crescimento da produção de bens e serviços. É isso que o Banco Central vai fazer, ou seja, subir a taxa de juros para fazer com que o crescimento do consumo ocorra num ritmo mais sustentável e compatível com o crescimento da produção doméstica. Se isso acontecer, e como eu disse, deve haver o aumento de juros a partir de abril, agora na próxima semana ou no mês de maio, tudo indica que ao final do ano, né, esse aumento de juros já vai começar a ter um efeito prático do ponto de vista de mercado e a taxa de inflação tende então a retornar para dentro da meta, ou seja, cair abaixo de 6,5% lá no final do ano corrente de 2013.